O tesouro da Atlântida. Era uma vez, lá no fundo do mar, numa aldeia de corais coloridos, viviam dois amigos inseparáveis e muito aventureiros. Adoravam explorar as velhas carcaças dos navios piratas que aí naufragavam e iam ficando desde tempos imemoráveis na esperança de encontrarem um tesouro perdido. Mas mais eram as vezes que encontravam um lixo largado pelos humanos que tesouros. Tobias era um pequeno polvo que passava a vida a tropeçar nos seus próprios tentáculos. Era vizinho do Lucas, um peixe-balão que sempre que se assustava logo inchava e só voltava ao normal quando o abraçavam. No mesmo bairro de corais vivia um velho cavalo marinho que todas as tardes se sentava junto ao banco de areia a vê-los brincar. Muitas vezes Tobias, Lucas e os seus amigos vizinhos que viviam nesse Recife sentavam-se em seu redor para o ouvir contar sobre as histórias antigas do tempo do terrível pirata Barba Negra, que contava. Tinha vivido no Recife vizinho e aí tinha enterrado todos os seus tesouros. Todos ficavam muito curiosos à volta do velho cavalo marinho, em especial Tobias e Lucas, que de tanta excitação quase explodiam de entusiasmo. Contou que nos escombros do antigo barco pirata do capitão Barba Negra, naufragado há muitos séculos atrás, se escondia um mapa que levava ao local onde estava enterrado o seu maior tesouro. O mapa da antiga e mítica cidade perdida da Atlântida, onde diziam viver seres mágicos e onde tudo era coberto de ouro e pedras preciosas, e principalmente a poluição humana ainda não tinha chegado. Mas sim, havia um mas. Este barco era assombrado e só era visto em noites em que a lua conseguia iluminar o fundo do mar de corais. Escusado será dizer como Tobias e Lucas ficaram curiosos e decididos a encontrar o mapa que os levaria a esta cidade tão maravilhosa, a Atlântida. Se conseguissem encontrar, poderiam abandonar o Recife onde viviam e ir morar para a Atlântida, onde viveriam saudavelmente e muito ricos. O Recife, que outrora era um dos mais bonitos do oceano, estava agora murcho, sem cor e a morrer. Lucas e Tobias combinaram em segredo que na próxima noite, em que a lua refletisse os seus brilhantes raios de prata sobre as águas cristalinas do mar, iriam em busca do barco do Barba Negra e nele encontrar um mapa que os levaria à Atlântida. Lá iriam viver bem, felizes e longe daquele Recife triste e poluído. Would be Kings. Passadas 2 noites, estava o mar tão brilhante que parecia de dia. Os dois companheiros lá partem para a sua aventura. Não demoraram muito a ver, por entre os reflexos da lua, o grande e assustador barco pirata de Barba Negra. Lucas, ao vê-lo, puf! Foi instantâneo. Parecia mesmo um balão. Quando se acalmou, lá avançaram corajosamente em direção ao enorme navio. Nadaram por entre porões esbracados e apodrecidos, onde já cresciam algas enormes misturadas com restos de plásticos e garrafas, que mais pareciam fantasmas. Lucas estava assustadíssimo, mas tinha o seu vizinho e amigo Tobias, que mantinha sempre um dos seus compridos tentáculos sobre o seu corpo a abraçá-lo. Mas de repente, Tobias, distraído por tudo o que estava a ver, tropeçou nos seus tentáculos e caiu estrondosamente, abrindo um buraco no casco do navio, onde ambos foram empurrados pela corrente. Quando se começar a habituar à escuridão, percebem que se encontram dentro da que foi antigamente a cabine do capitão. Iluminado por um feixe prateado da lua, veem um pequeno baú meio escondido entre as algas. Tobias, no impulso e atabalhoadamente, tenta limpar e abrir o baú. Lucas aproxima-se e, ao expirar, sopra fortemente e eis que aos seus olhos aparece o lindo baú prateado e cravejado de pedras preciosas. Abrem com muito cuidado e ali estava o mapa que os iria levar à perdida e mítica cidade Atlântida. Não perderam mais tempo e lá foram eles. Nadaram mais fundo para as águas que diziam os antigos serem muito perigosas, pois eram os tubarões que costumavam habitar, mas corajosamente lá continuaram. Ao contornar o Recife, vem ao fundo uma grande muralha de corais azuis, onde sobressaía um grandioso portão dourado. Entusiasmados, nadaram apressadamente para o local. Quelle belle porte! Tentaram abrir? Nada. Empurraram? Nada. De repente, sentem-se observados. Viram-se e está a olhar fixamente para eles um enorme tubarão branco. Que querem daqui? Como cá chegaram? Pergunta o tubarão. Descobrimos o mapa da cidade Atlântida no navio náufrago do capitão Barba Negra e queremos ir para lá viver. Dizem que é maravilhosa e limpa toda a poluição.
Esclarece Tobias. Eu posso ajudar-vos, mas digo-vos já, esse miserável lançou sobre a Atlântida uma maldição terrível. Todos podem entrar e lá viver sem que lhe faltem riquezas, mas ainda não conheci ninguém que tenha voltado. Responde o tubarão. Mas isso não é problema para nós. Diz o Tobias. Queremos viver bem e sem medo de ficarmos doentes, porque haveríamos de querer voltar. Acrescenta Lucas. Muito bem, se é essa a vossa vontade, ide e entrai. Diz o tubarão. Com a sua grande barbatana, o tubarão dá um impulso e o portão abre-se de par em par. Sejam felizes, espero. Disse baixinho. Os dois gigantes atravessam o grande portão, confiantes e felizes. Uau! Tão lindo, tão brilhante, tão limpo! Tobias nem conseguia deslocar-se direito, pois estava constantemente a tropeçar nos seus tentáculos. Olhava para todos os lados e tudo era deslumbrante. Rapidamente se acercaram deles os habitantes da Atlântida, curiosos, pois as visitas por ali eram raras. Afáveis e sorridentes, logo lhes proporcionaram tantas mordomias com que Lucas e Tobias nunca estavam habituados. Tudo era brilhante, límpido e lindo. As águas mais brilhantes, os corais com cores vibrantes. Todos eram felizes. A poluição nunca chegava lá. Fizeram amigos e tudo corria maravilhosamente. Mas, pois, mais um mas, as saudades da família, amigos e vizinhos começaram a apertar. Afinal, eram amigos de toda uma vida. Tinham crescido e vivido juntos muitas aventuras. E o Recife onde tinham crescido, sim poluído, não era tão bonito como este, mas era a casa deles. Os seus novos amigos da Atlântida perceberam a tristeza deles e tentaram consolá-los, mas em vão. Este é um lugar fantástico, maravilhoso, nunca vi nada igual. Dizia o Lucas. Não podíamos descobrir um lugar melhor para viver. Acrescentou o Tobias. Tudo a brilhar, tudo limpinho, nada de lixos. Mas porque o nosso Recife não é assim? Aproximou-se deles um ser atlântico que ainda não tinham visto. Era indescritivelmente lindo. Parecia um humano, mas tinha barbatanas nos pés e nas mãos, e era quase transparente. Sobressaía no seu peito um grande rubi vermelho, com a forma de um coração. Os pequenos habitantes da Atlântida afastaram-se de par em par e ele passou. Tobias enrolou-se seus tentáculos, uns nos outros, quase não se segurando direito. Lucas, puf, inchou como nunca até então. Calma, meus jovens, porque o susto. Aqui na Atlântida reina a amizade e o respeito por todos os seres. Eu não sou mais do que qualquer um dos outros que aqui vivem. Tenho apenas uma responsabilidade a mais que todos eles: guardar o coração da Atlântida. Assim, ela permanece longe dos olhares e vontades egoístas dos humanos, que tudo esquecem e danificam. Para poderem sentir-se importantes, se os humanos nos encontrassem, já tínhamos desaparecido e connosco também desapareciam muitos ecossistemas que ainda vão resistindo à pressão poluente dos humanos. Então podemos salvar o Recife onde vive a nossa família e amigos? Lucas foi-se acalmando, voltou ao normal e perguntou. Mas existem mais lugares como este no oceano? Claro que sim, e seremos cada vez mais. Pode ser difícil de acreditar, mas eu um dia já fui humano. Quando percebi o mal que estava a fazer aos oceanos, mares e ao ambiente em geral, o meu íntimo renasceu e transformei-me neste ser, transparente porque sou puro e nada escondo. E este coração de rubi que palpita no meu peito é a salvação dos mares.
Perguntou e esperançoso Tobias, desenrolando-se dos seus tentáculos. Tudo aqui é lindo e todos nos receberam tão bem, mas... Acrescenta Lucas. Saudades, não é? Vocês são peixinhos muito corajosos, por isso Acrescentou conseguiram Tobias. chegar aqui. O grande e brilhante E ao mesmo guardião tempo da têm um Atlântida coração puro, leva pois suas podiam mãos ficar ao aqui peito confortavelmente, clique, sem nada clique, vos faltar e clique. esquecer o vosso Tira uma passado. lasquinha Mas do seu lindo não, coração de rubi. vocês gostaram vocês Coloca gostam do numa vosso concha lar, e entrega aos dois do amigos. vosso Recife, e lá, ao que me fazem crer, fazem tudo para terminar com a poluição que se espalha por esses mares e oceanos. Sim, lá no nosso Recife e cada um no seu coral. Faz tudo para manter o nosso cantinho no oceano, limpo e despoluído. Diz o Lucas. E na escola ensinam-nos a proteger-nos dos plásticos enganadores que nos intoxicam. Não vos prendo mais aqui. Vocês têm muito que fazer pelo vosso Recife e pelos vossos amigos. Levem convosco este pedacinho do meu coração. Ele vai crescer e desenvolver-se tanto quanto conseguirem manter o vosso Recife livre da poluição. O coração e as mentalidades humanas também estão a mudar. Este pedacinho do meu coração vai proteger-vos e ajudar-vos. Partiram de imediato de regresso a casa. Com eles levam algo tão precioso, um verdadeiro tesouro. Um pedacinho do coração da Atlântida. E com isso a esperança de mudança e renascimento de um mar límpido e puro. Perceberam que é junto dos amigos e vizinhos que, pela união de esforços, se pode fazer a mudança. E claro, com a ajuda de um pedacinho do coração da Atlântida. O tesouro da Atlântida. Era uma vez lá no fundo do mar, numa aldeia de corais coloridos, viviam dois amigos inseparáveis e muito aventureiros. Adoravam explorar as velhas carcaças dos navios piratas que aí naufragavam e iam ficando desde tempos imemoráveis na esperança de encontrar um tesouro perdido. Mas mais eram as vezes em que encontravam lixo largado pelos humanos que defuntos. Tobias era um pequeno povo que passava a vida a tropeçar nos seus próprios tentáculos. Era vizinho de Lucas, um peixe-balão que sempre se assustava, logo inchava e só voltava ao normal quando o abraçava. No mesmo barco de corais vivia um velho cavalo marinho que todas as tardes sentava junto ao banco de areia dos brincos. Muitas vezes Tobias, Lucas e os seus amigos vizinhos que viviam nesse Recife sentavam-se ao seu redor para ouvir contar sobre histórias antigas do tempo do terrível pirata Barba Negra. O que contava tinha vivido no Recife vizinho e aí tinha enterrado todos os seus tesouros. Todos ficavam muito curiosos à volta do velho cavalo marinho, em especial Tobias e Lucas, que de tanta excitação quase explodiam de entusiasmo. Contou que nos escombros do antigo barco pirata do capitão Barba Negra, naufragado há muitos séculos atrás, se escondia um mapa que levava ao local onde estava enterrado o seu maior tesouro, o mapa da antiga e mítica cidade perdida da Atlântida, onde diziam viver seres mágicos e onde tudo era coberto de ouro e pedras preciosas. E principalmente a poluição humana não tinha chegado. Mas sim, havia mas este barco era assombrado e só era visto em noites em que a lua conseguia iluminar o fundo do mar de corais. Escusado será dizer como Tobias e o Lucas ficaram curiosos e decididos a encontrar o mapa que os levaria a esta cidade vizinha tão maravilhosa, a Atlântida. Se a conseguissem encontrar, poderiam abandonar o Recife onde viviam e ir morar para a Atlântida, onde viveriam saudavelmente e muito ricos. O Recife que outrora era um dos mais bonitos do oceano, estava agora murcho, sem cor e a morrer. Lucas e Tobias combinaram em segredo que na próxima noite, em que a lua refletisse os seus brilhantes raios de prata sobre a água cristalina do mar, iriam em busca do barco do Barba Negra e nele encontrar o mapa que os levaria à Atlântida.
Lá iriam viver bem, felizes e longe daqueles recifes tristes e World Vikings! passadas 2 noites. Estava o mar tão brilhante que parecia de dia. Os 2 companheiros lá partem para a sua aventura. Não demoraram muito a ver, por entre os reflexos da lua, o grande e assustador barco pirata de Barba Negra. Lucas, ao vê-lo, foi instantâneo, parecia mesmo um balão. Quando se acalmou, lá avançaram corajosamente em direção ao enorme navio. Nadaram por entre porões esburacados e apodrecidos, onde já cresciam algas enormes misturadas com restos de plástico e garrafas, que mais pareciam fantasmas. Lucas estava assustadíssimo, mas tinha o seu vizinho e amigo Tobias, que mantinha sempre um dos seus compridos tentáculos sobre o seu corpo a abraçá-lo. Mas de repente, Tobias, distraído por tudo o que estava a ver, tropeçou nos seus tentáculos e caiu estrondosamente, abrindo um grande buraco no casco do navio, onde ambos foram empurrados pela corrente. Quando se começaram a habituar à escuridão, percebem que se encontram dentro da que foi antigamente a cabina do capitão. Iluminado por um feixe prateado da lua, vem um pequeno baú meio escondido entre as algas. Tobias, no impulso e atabalhoadamente, tenta limpar e abrir o baú. Lucas aproxima-se e, ao espirrar, sopra fortemente e eis que aos seus olhos aparece o lindo baú prateado e cravejado de pedras preciosas. Abrem com muito cuidado e ali estava o mapa que os iria levar à perdida e mítica cidade de Atlântida. Não perderam mais tempo e lá foram eles. Nadaram mais fundo para as águas que diziam os antigos serem muito perigosas, pois era onde os tubarões costumavam habitar, mas corajosamente lá continuaram. Ao contornar o recife, veem ao fundo uma grande muralha de corais muito azuis, onde sobressaía um grandioso portão dourado. Entusiasmados, nadaram apressadamente para o local. Quelle belle porte! Tentaram abrir nada, empurraram nada. De repente sentem-se observados. Viram-se e está a olhar fixamente para eles o enorme tubarão branco. O que querem daqui? Como cá chegaram? Pergunta o tubarão. Descobrimos o mapa da cidade da Atlântida no navio naufragado do capitão Barba Negra e queremos ir para lá viver. Dizem que é maravilhosa e limpa, toda a poluição. Esclarece Tobias. Eu posso ajudar-vos, mas digo já, esse miserável lançou sobre a Atlântida uma maldição terrível. Todos podem entrar e lá viver sem que lhes faltem riquezas. Mas ainda não conheci ninguém que tenha voltado. Respondeu o tubarão. Mas isso não é problema para nós, Diz o Tobias. Queremos viver bem e sem medo de ficarmos doentes, porque haveríamos de querer voltar. Acrescentou Lucas. Muito bem, se essa é a vossa vontade, ir e entrar, diz o tubarão. Com a sua grande barbatana, o tubarão dá um impulso e o portão abre-se de par em par. Sejam felizes, espero, disse baixinho. Os dois avançam e atravessam o grande portão, confiantes e felizes. Uau, tão lindo, tão brilhante, tão limpo. Tobias nem conseguia deslocar-se direito, pois estava constantemente a tropeçar nos seus tentáculos, olhava para todos os lados e tudo era deslumbrante. Rapidamente se acercaram deles os habitantes da Atlântida, curiosos, pois as visitas por ali eram raras. Afáveis e sorridentes, logo lhes proporcionaram tantas mordomias com que Lucas e Tobias nunca estiveram habituados. Tudo era brilhante, límpido e lindo. As algas mais brilhantes, os corais com cores vibrantes, todos eram felizes. A poluição não chegava lá. Fizeram amigos e tudo corria maravilhosamente. Mas, pois, mais um mas, as saudades da família, amigos e vizinhos começaram a apertar. Afinal, eram amigos de toda uma vida. Tinham crescido e vivido juntos muitas aventuras. E o Recife onde tinham crescido, sim, poluído, não era tão bonito como este, mas era a casa deles. Os seus novos amigos da Atlântida perceberam a tristeza deles e tentaram consolá-los, mas em vão. Este é um lugar fantástico, maravilhoso. Nunca vi nada igual, Dizia o Lucas. Não podíamos escolher um lugar melhor para viver. Acrescentou Tobias. Tudo a brilhar, tudo limpinho, nada de lixo. Mas porque o nosso Recife não é assim. Aproximou-se deles um ser atlântico que ainda não tinha visto. Era indescritivelmente lindo. Parecia um humano, mas tinha barbatanas nos pés e nas mãos e era quase transparente. Sobressaía no seu peito um grande rubi vermelho com a forma de um coração.
Os pequenos habitantes da Atlântida afastaram-se para limpar e ele passou. Tobias enrolou os seus tentáculos uns nos outros, quase não se segurando direito. Lucas, inchou como nunca até então. Calma, meus jovens, porque eu sofro. Aqui na Atlântida reina a amizade e o respeito por todos os seres. Eu não sou mais do que qualquer um dos outros que aqui vivem. Tenho apenas uma responsabilidade a mais que todos eles: guardar o coração da Atlântida. Assim, ela permanece longe dos olhares e vontades egoístas dos humanos, que esquecem e danificam para poderem sentir-se importantes. Se os humanos nos encontrassem, já tínhamos desaparecido e connosco também desapareciam muitos ecossistemas que ainda vão resistindo à pressão poluente dos humanos. Lucas foi-se acalmando, voltou ao normal e perguntou: Mas existem mais locais como este no oceano? Claro que sim, e seremos cada vez mais. Pode ser difícil de acreditarem, mas eu, um dia, já fui humano. Quando percebi o mal que estava a fazer aos oceanos, mares e ao ambiente em geral, o meu íntimo nasceu e transformei-me neste ser, transparente porque sou puro e nada escondo. E o coração de Recife, que palpita no meu peito, é a salvação dos mares. Então podemos salvar o Recife onde crescemos e vive a nossa família em mim? Perguntou o esperançoso Tobias, enrolando os seus tentáculos. Tudo aqui é lindo e todos nos receberão tão bem, mas, acrescentou Lucas, saudades, não é? Vocês são peixinhos muito corajosos, por isso conseguiram chegar aqui. E ao mesmo tempo têm um coração puro, pois podiam ficar aqui confortavelmente, sem nada vos faltar, e esquecer o vosso passado. Mas não. Vocês gostam do vosso lar, do vosso Recife, e lá, ao que me fazem crer, fazem tudo para terminar com a poluição que se espalha por esses mares e oceanos. Sim, lá no nosso Recife, e cada um no seu coral, faz de tudo para manter o nosso cantinho de oceano limpo e despoluído. Diz o Lucas. E na escola ensinamos a proteger-nos dos plásticos enganadores que nos intoxicam. Acrescentou o Tobias. O grande e brilhante guardião da Atlântida leva nas suas mãos ao peito e clic, 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 tira uma lasquinha do seu lindo coração descobrido, coloca-a numa concha e entrega-a aos seus dois amigos. Não vos prendo mais aqui. Vocês têm muito para fazer pelo vosso Recife e pelos vossos amigos. Levem convosco este pedacinho do meu coração. Ele vai crescer e desenvolver-se tanto quanto conseguirem manter o vosso Recife livre da poluição. O coração e as mentalidades humanas também estão a mudar. Este pedacinho do meu coração vai proteger-vos e ajudar-vos. Partiram de imediato de regresso a casa. E eles levaram algo tão precioso, um verdadeiro tesouro, um pedacinho do coração da Atlântida e com isso a esperança de mudança e de nascimento de um mar límpido e puro. Perceberam que a gente, os amigos e vizinhos, que, pela união de esforços, se pode fazer a mudança e, claro, com a ajuda de um pedacinho do coração da Atlântida. Trabalho realizado por Eduardo, número 6, Lara, número 11, Maria Emília, número 17, Maria Leonor, número 18, Rafaela, número 20 e Rodrigo, número 21. O Tesouro da Atlântida. Era uma vez, lá no fundo do mar, numa aldeia de corais coloridos, viviam dois amigos inseparáveis e muito aventureiros. Adoravam explorar as velhas carcaças dos navios piratas que aí naufragavam e iam ficando desde tempos imemoráveis, na esperança de encontrarem um tesouro perdido. Mas mais eram as vezes em que encontravam lixo largado pelos humanos que tesouros. Tobias era um pequeno polvo que passava a vida a tropeçar nos seus próprios tentáculos. Era vizinho de Lucas, um peixe-balão que sempre que se assustava, logo inchava e só voltava ao normal quando o abraçavam. Escusado será dizer como o Tobias e o Lucas ficaram curiosos e decididos a encontrar o mapa que os levaria a esta cidade vizinha tão maravilhosa, a Atlântida. Se a conseguissem encontrar, poderiam abandonar o Recife onde viviam e ir morar para a Atlântida, onde viveriam saudavelmente e muito ricos. O Recife, que outrora era um dos mais bonitos do oceano, estava agora murcho, sem cor e a morrer. Lucas e Tobias combinaram em segredo que na próxima noite, em que a lua refletisse os seus brilhantes raios de prata sobre as águas cristalinas do mar, iriam em busca do barco do Barba Negra e nele encontrar o mapa que os levaria à Atlântida.
lá iriam viver bem, felizes e longe daquele Recife triste e poluído. Old Big King. Quando se começaram a habituar à escuridão, percebem que se encontram dentro da que foi antigamente a cabine do capitão. Um feixe prateado da lua vem em um pequeno baú bem escondido entre as alcas. Tobias, no impulso e atabalhoadamente, tenta limpar e abrir o baú. Lucas aproxima-se e, ao expirar, sopra fortemente e eis que aos seus olhos aparece o lindo baú, prateado e cravejado de pedras preciosas. Abrem com muito cuidado e ali estava o mapa que iria levar à perdida e mítica cidade Atlântida. Não perderam mais tempo e lá foram eles. Nadaram mais fundo, para as águas que diziam os antigos serem muito perigosas, pois eram onde os tubarões costumavam habitar. Mas corajosamente lá continuaram. Ao contornar o Recife, veem ao fundo uma grande muralha de corais muito azuis, onde sobressaía um grandioso portão dourado. Entusiasmados, nadaram apressadamente para o lugar. Que bela é a porta! Tentaram abrir, nada. Empurraram, nada. De repente, sentem-se observados. Viram-se isto a olhar fixamente para eles um enorme tubarão branco. Que querem daqui? Como cá chegaram? Perguntou o tubarão. Descobrimos o mapa da cidade da Atlântida no navio naufragado do Capitão Barba Negra e queremos ir para lá viver. Dizem que é maravilhosa e limpa toda a poluição. Esclarece Tobias. Eu posso ajudar-vos, mas digo-vos, já esse miserável lançou sobre a Atlântida uma maldição terrível. Todos podem entrar e lá viver sem que lhe faltem riquezas, mas ainda não conheci ninguém que tenha voltado. Responde o tubarão. Mas isso não é problema para nós, diz o Tobias. Queremos viver bem e sem medo de ficarmos doentes, porque haveríamos de querer voltar. Acrescenta Lucas. Muito bem, se é essa a vossa vontade, ide e entrai, diz o tubarão. Com a sua grande barbatana, o tubarão dá um impulso e o portão abre-se de par em par. Sejam felizes, espero, disse baixinho. Os dois avançam e atravessam o grande portão confiantes e felizes. Uau! Tão lindo! Tão brilhante! Tão limpo! Tobias nem conseguia deslocar-se direito, pois estava constantemente a tropeçar nos seus tentáculos. Olhava para todos os lados e tudo era deslumbrante. Se acercaram deles os habitantes da Atlântida curiosos, pois as visitas por ali eram raras. Afáveis e sorridentes, logo lhes proporcionaram tantas mordomias como que Lucas e Tobias nunca estiveram habituados. Tudo era brilhante, límpido e lindo. As algas mais brilhantes, os corais com cores vibrantes, todos eram felizes. A poluição não chegava lá. Os pequenos habitantes da Atlântida afastaram-se de par em par, e ele passou. Tobias enrolou os seus tentáculos uns nos outros, quase não se segurando direito. Lucas, inchou como nunca até então. Calma, meus jovens, porque eu susto. Aqui na Atlântida reina a amizade e o respeito por todos os seres. Eu não sou mais do que qualquer um dos outros que aqui vivem. Tenho apenas uma responsabilidade, a mais que todos eles: guardar o coração da Atlântida. Assim, ela permanece longe dos olhares e vontades egoístas dos humanos que tudo esquecem e danificam, para poderem sentir-se importantes. Se os humanos nos encontrassem, já tínhamos desaparecido. E connosco também desapareciam muitos ecossistemas que ainda vão resistindo à pressão poluente dos humanos. Lucas foi-se acalmando, voltou ao normal e perguntou: Mas existem mais lugares como este no oceano? Sim, e seremos cada vez mais. Pode ser difícil de acreditarem, mas eu, um dia, já fui humano. Quando percebi o mal que estava a fazer aos oceanos, mares e ao ambiente em geral, o meu íntimo renasceu e transformei-me neste ser, transparente porque sou puro e nada escondo. E este coração de rubi que palpita no meu peito é a salvação dos mares. Então podemos salvar o Recife onde crescemos e vive a nossa família e amigos? Perguntou esperançoso Tobias, desenrolando-se dos seus tentáculos. Tudo aqui é lindo e todos nos recebem tão bem, mas... Acrescenta Lucas. Saudades, não é? Vocês são peixinhos muito corajosos, por isso conseguiram chegar aqui. E ao mesmo tempo têm um coração puro, pois podiam ficar aqui confortavelmente, sem nada vos faltar e esquecer o vosso passado. Mas não, vocês gostam do vosso lar, do vosso Recife, e lá
ao que me fazem crer. Fazem de tudo para terminar com a poluição que se espalha por esses mares e oceanos. Sim, lá no nosso Recife e cada um no seu coral, faz de tudo para manter o nosso cantinho de oceano limpo e despoluído. Diz o Lucas. E na escola ensinam-nos a proteger-nos dos plásticos enganadores que nos intoxicam. Acrescenta Tobias. O grande e brilhante guardião da Atlântida leva suas mãos ao peito e, clique, brique, tig, tira uma lasquinha do seu lindo coração de rubi, coloca-a numa concha, entrega-a aos dois amigos. Não vos prendo mais daqui. Vocês têm muito para fazer para o vosso Recife e para os vossos amigos. Levem convosco este pedacinho do meu coração. Ele vai crescer e desenvolver-se tanto quanto conseguirem manter o vosso Recife livre da poluição. O coração e as mentalidades humanas também estão a mudar. Este pedacinho do meu coração vai proteger-vos e ajudar-vos. Tiram de imediato de regresso a casa. Com eles levam algo tão precioso, um verdadeiro tesouro. Um pedacinho do coração da Atlântida e com isso a esperança de mudança e renascimento de um mar límpido e puro. Perceberam que é junto dos amigos e vizinhos que, pela união de esforços, se pode fazer a mudança. E, claro, com a ajuda de um pedacinho do coração da Atlântida.